Muito bom dia. Vamos dar início ao nosso culto de pregação esta manhã e vamos fazê-lo de pé e cantando o hino 95. Aproveitando de estarmos de pé, eu pedi à nossa irmã Paula Rosa a favor de nos dirigir em oração. E ainda de pé, o número 710. O corinho 710. E vamos cantá-lo duas vezes. Sentarmos. E é plena a graça de Deus que nos alcançou e grande o seu poder para continuar a salvar. Quero deixar convosco alguns anúncios, além dos pedidos e orações que estarão a ser projetados. Também informar que a nossa irmã Alice Oliveira continua internada no ZUC. Continuamos a agradecer as orações dos irmãos para que a graça e a bondade do Senhor se continue a manifestar no seu corpo também e te dê força e consolação. Creio que não há mais nenhum anúncio de última hora. Se assim não é, quero dar as boas-vindas àqueles que nos visitam, mais propriamente ao Tom Mané e à Helena, que hoje nos deu o privilégio da sua presença também. Obrigado. E também uma irmã que já há algum tempo nos vem visitando também. Só há
há poucos dias é que soube o nome. Nossa irmã Elcilene, que veio desde o Brasil e está connosco, se tem reunido connosco já há algum tempo a esta parte. Bem-vindo, que o Senhor continue a abençoá-la também na comunhão connosco esta manhã. E posto isto, depois dos anúncios, eu ia pedir ao André Sousa o favor de chegar aqui, ele tem algo para partilhar connosco. Vamos escutar então aquilo que ele tem para partilhar com a Igreja. Faz favor. Bom dia, irmãos. Vou ler em Jeremias 9, 23, 24, que diz o seguinte: Assim diz o Senhor: Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força. Não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra. Porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Há muitos benefícios que vêm de conhecer a Deus e manter o nosso pensamento continuamente focado nele. Dou 3 exemplos. Primeiro, quanto mais o estudamos, mais queremos ser como ele. Quando existe um bom relacionamento entre pais e filhos, os filhos querem ser como eles. É assim também com Deus, nosso Pai. Quanto mais descobrimos sobre o seu amor, força e paciência, mais queremos imitá-lo. Segundo, quanto mais estudamos Deus, melhor nos conhecemos a nós próprios. Quando Isaías entrou no templo e teve uma visão de Deus, ele também viu a verdade sobre si mesmo, apercebendo-se do seu pecado e entregando-se como servo do Senhor. Coisas que estavam escondidas profundamente dentro dele vieram à luz na presença de Deus. E terceiro, quanto mais o estudamos, mais clara será a nossa perspectiva do plano que Deus tem para cada um de nós. Quando nos apercebemos que Deus está no controle, temos a certeza de que o que acontece na nossa vida é de acordo com a sua vontade. As pessoas que conhecem a Deus estão em condições de resistir com mais firmeza às adversidades. Como diz Daniel 11:32, o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas. E, portanto, quanto melhor conhecemos Deus, mais fortes e melhores seremos. Obrigado, André. E quem é que não gosta de imitar o exemplo dos pais? Ou melhor, nós como filhos, quando somos mais novos, somos os melhores imitadores. Todos vós já passasteis por isso, não é verdade? Então, quando o exemplo é um bom exemplo, se formos bons imitadores, também faremos boas coisas. Obrigado, André, que o Senhor possa também abençoar-nos com a meditação da sua palavra. E antes de escutarmos a palavra do Senhor esta manhã, vamos cantar mais um hino, vamos aproveitar para levantar a nossa oferta para a obra do Senhor, enquanto cantamos o hino número 14, de pé os porei, se faz favor. Pobre como
Chegou então a altura de escutarmos aquilo que o Senhor tem para nós esta manhã e para partilhar a sua palavra connosco, como já referi de tal maneira, está presente e é Ele que o irá fazer. Que o Senhor possa preparar os nossos corações para escutar a sua palavra. Eu é que escolho, eu é que sei, a vida é minha e não é de mais ninguém. Esta é uma frase tão profundamente individualista, mas não merece nenhuma contestação ou sequer estranheza na cultura atual. Ser de si e para si, nada mais normal. É uma frase de uma letra de uma tuna académica de Coimbra, que é cantada frequentemente, ninguém estranha. De facto, nesta sociedade as pessoas vivem para si, para o seu bem-estar, para serem felizes, acreditam nesta ideia de felicidade, tornam-se cada vez mais individualistas, perseguem o ter e o mostrar, valorizam o eu e os meus e, portanto, o que é foco da sua atenção e seu interesse não está nos outros. No dia-a-dia isto nota-se em tudo. Por exemplo, se forem uma associação de pais de uma escola, quem é que aparece? Pouquíssimos. Uma ordem profissional de milhares aparecem, meia dúzia. Os problemas gerais de cidadania e de participação, ninguém se importa porque os outros lhe interessam muito pouco ou mesmo nada. O que interessa é o eu e os meus. Mas e quanto àqueles que foram chamados a crer em Jesus Cristo como Salvador? Quanto àqueles que foram equipados com o Espírito Santo, que, contente com as suas consciências, como é que esses olham a vida? Onde estão as suas prioridades? Em que é que investem? O que é que os atrai? Para que é que vivem? Vivem para algo muito maior ou vivem para si? O que é que acreditam que é a felicidade? Quais são as suas crenças, os seus valores? Devíamos usar muitos textos bíblicos para meditar sobre isto, mas a escolha recaiu em Romanos 12. Romanos 12, que aparece numa carta do apóstolo Paulo, que começa utilizando os primeiros 11 capítulos para falar de doutrinas essenciais da fé. Então, o pecado, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E depois o salário do pecado é a morte e também a salvação, não é? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. E ainda mais, Deus mostra o seu amor para connosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E ainda a saber, se no teu coração creres, de tua boca confessar que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Doutrinas do pecado e depois da salvação. E tendo feito isto e tendo descrito longamente sobre isto, agora a partir do capítulo 12 o apóstolo Paulo vai mudar o enfoque e vai escrever para os salvos e vai dizer: se compreenderam aquilo que era a vossa condição de pecado e a tão grande salvação que vos foi preparada, então como devem viver? E é isto que começa a ser abordado nesta secção de Romanos, a partir aqui do capítulo 12. Estamos a falar, portanto, do modo de viver do cristão. Como deve viver aquele que foi salvo do pecado e suas consequências por uma tão grande salvação. Na verdade, trata-se do cristianismo na prática, não do cristianismo teórico. E tudo o que vai além da observância desta visão de um cristianismo prático vivido não só é falso, como é antiética e inaceitável. E, portanto, não é o dizer-se cristão, é o ser-se cristão. E é para isto que Paulo vai escrever. Há uma ideia central em toda esta secção, a partir do capítulo 12, que é uma ideia de unidade e de paz, em primeiro lugar na igreja, mas depois em todas as relações entre os crentes, mas também com os incrédulos lá fora. E este texto de Romanos 12, versículos 1 e 2, que não vamos ler, porque vamos meditar a partir de 3,
Os versículos 1 e 2 são absolutamente estruturantes, fornecem a estrutura para tudo o resto que vem a seguir. E estes versículos 1 e 2 fazem esta ligação da introdução que eu estava a fazer, não é? Paulo diz: rogo-vos pelas misericórdias de Deus. Então, em face do que aconteceu com esta misericórdia, daquilo que já receberam, eu rogo-vos que apresentem, se entreguem de volta àquele que vos amou e que se deu por vós. Voltem a dar-se a Ele, que é a coisa lógica, certa, espiritual. Não, os sacrifícios não acabaram no Velho Testamento. No Velho Testamento eram sacrifícios de animais para o perdão dos pecados, e já não há mais desses. Cristo resolveu isso. Mas agora está previsto claramente, biblicamente, descrito de forma sucessiva, o sacrifício de entrega de volta àquele que nos amou. Paulo também diz aos Coríntios: e Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. E é nesta mesma linha de pensamento que Paulo aqui apresenta, com base no que receberam. Entreguem-se. Primeiro, os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Entregar o corpo, não dar a liberdade ao corpo para usufruir da vida que lhe apetece. Eu é que escolho, eu é que sei, a vida é minha, não é de mais ninguém, mas para ser entregue àquele que por nós morreu e ressuscitou. E depois de entregar o corpo, também a mente, para ser renovada, para ser influenciada, para ser moldada, e então ser uma mente que pode experimentar na vida prática, cotidiana, como a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. E esta é a estrutura. Compreendendo isto, então compreendemos o que vem a seguir e que nos é apresentado como uma verdadeira consequência. Vamos então fazer a leitura de Romanos 12, versículos 3 a 8. Eu peço a irmãos voluntários que possam participar desta leitura, de 2 versículos a cada um, Romanos 12, 3 a 8. Pois pela graça me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu de cada um. Assim como em um só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou o que ensina, esmerce em fazê-lo. Ou o que o exorta, faça com dedicação. O que contribui com liberalidade. O que preside com diligência, e quem exerce misericórdia com alegria. Então, se considerarmos que os versículos 1 e 2 são um primeiro ponto importante desta noção do modo de viver do cristão e desta entrega a Deus, o segundo ponto é a entrega de amor aos outros. Estamos dentro da entrega de amor aos outros com o uso dos dons a favor do corpo. Este é o tema do nosso texto. E o versículo 3 começa por dizer: por isso, pela graça que me é dada, diga a cada um de vós que não pense de si mesmo além do que convém, antes com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, por isso é uma conjunção conclusiva. Isto é, compreendendo o que estava antes. Eu pedi desculpa porque estou aqui com a faringe irritada, vou beber água várias vezes, senão eu vou conseguir falar. Então é a ideia de que, se nós já compreendemos que devemos dar-nos de volta àquele que nos ama, o que vem a seguir é uma consequência, como eu tinha dito. E Paulo começa a falar de a graça que me foi dada, pela graça que me foi dada. Que a graça lhe foi dada, no caso aqui, a graça de ser apóstolo, com toda a missão correspondente e a autoridade correspondente, mas é sempre uma graça determinada por Deus, dada pelo Espírito Santo,
e que Ele colocou inequivocamente ao serviço dos outros da Igreja do Senhor. E de facto é assim a ideia que Paulo viveu e que quer apelar aos outros que também vivam. E a compreensão de que nós recebemos a graça da parte de Deus, da parte do Espírito, exatamente para a exercer a favor dos outros. Não foi para ficarmos com essa graça para o nosso benefício. E é verdade que a mente humana, por vezes, tende a envaidecer-se, mesmo a mentalidade cristã. E por isso o apóstolo Paulo fala deste aspecto de não pensarmos acerca de nós mesmos mais do que convém. Isto pode acontecer até com os dons. Há alguns dons na igreja que parece que são considerados mais novos do que os outros e os detentores desses dons podem de algum modo envaidecer-se. Mas a ideia é que devemos perceber que isso é a forma de encarar os dons do modo carnal. E é isso exatamente o que eles não são. Eles são espirituais, não são carnais. Não são pertença nossa, não são virtude nossa e, portanto, não há nenhum sentido em pensar os dons como algo de que nos devamos orgulhar ou envaidecer, porque cada um não deve pensar demasiado acerca de si por causa do dom que tem, porque claramente ele o recebeu do Espírito Santo. Como todos os outros irmãos o receberam do Espírito Santo. A graça de ter sido equipado com um dom é exatamente para o serviço no corpo, não é de modo nenhum para a nossa glória, mas é para que, servindo-nos uns aos outros, possamos glorificar a Deus. O corpo possa ser promovido e desenvolvido. E, portanto, porquê sentir algo especial em relação a si próprio? Se o dom não foi uma característica natural sua, foi dado pelo Espírito Santo. E não é para seu uso próprio, seu benefício próprio, é para o uso e o benefício a favor dos outros. E, portanto, decorrem daqui duas noções. Uma é de humildade, não há do que se envaidecer porque o dom não é nosso, e outra é de interdependência, porque cada um de nós recebeu do Senhor dons que são distintos uns dos outros e, portanto, todos precisamos de todos. Porque, claramente, eu não tenho o dom que os meus irmãos têm, como eles não têm o meu, e o processo é de dádiva mútua, logo de interdependência, porque cada um recebeu o seu e não outros. Então, a partir dos versículos 4, nós temos um subponto deste, que é o corpo humano, todos um e cada um dos outros. O corpo humano, todos um e cada um dos outros, pode parecer uma frase bonita, pensada por mim, para dizer o subtema. Não é verdade. Vem exatamente dos versículos. Reparem, diz o 4 e o 5 assim. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Não há nenhuma invenção no título, subponto. Porque, de facto, temos aqui uma ilustração muito apropriada e fácil de compreender com o corpo humano. É uma ilustração repetida, não é? Paulo também a usa em 1 Coríntios 12, 27. E esta ideia do corpo humano. Todos somos diferentes. Todos temos funções diferentes uns dos outros. Mesmo que possa parecer nenhum é mais importante do que o outro, todos dependem de todos, todos constituem uma unidade, um só corpo, e esta maravilhosa combinação de diferentes órgãos e diferentes funções que cooperam todos para a vida e para o desenvolvimento do corpo é uma ilustração fácil, clara, que todos podemos perceber, estamos fartos de a ler e de pensar nela. Ela faz todo o sentido, mas infelizmente está banalizada. Ou seja, nós olhamos para o corpo humano, pensamos que a ilustração faz sentido e pronto, e daí nada mais de importante. Não paramos para pensar que se um órgão qualquer do nosso corpo resolvesse parar por cansaço ou por egoísmo, seria um caos. Mas fazemos-lo facilmente, pensamos, o coração, se o coração parar, morremos logo, é verdade. Se os pulmões pararem, morremos logo, é verdade. Se o cérebro parar, já deixamos de existir na hora. Mas se os rins pararem, também morremos. Se o fígado parar, também morremos. E começamos a discorrer sobre os órgãos mais novos que fazem mais falta ao corpo e parece que nos esquecemos do dedo mínimo do pé no dia em que tropeçamos e batemos com ele em força. E percebemos que todo o corpo sofre com ele e que ele é fundamental para o equilíbrio e para o bem-estar. E começamos a descobrir que não,
não há nenhum membro do corpo que seja dispensável e seria sempre um caos se qualquer um deles decidisse não agir a favor dos outros. Não é? Lá no texto de Coríntios, o apóstolo Paulo vai mais longe e faz aquela reflexão: e se eu lhe disser porque não sou mão, já não brinco mais a isto, já não quero. E se ele me disser porque eu não sou, não interessa. De facto, cada um existe para aquilo que foi concebido, colocado no corpo, tem o seu papel e nenhum pode desistir por isto ou por aquilo. E esta ideia é fácil, mas como disse, está completamente banalizada. Porque como membros uns dos outros no corpo de Cristo, frequentemente desistimos, frequentemente não agimos a favor do corpo, frequentemente menorizamos o corpo, frequentemente limitamos as capacidades do corpo, frequentemente nos privamos uns aos outros do desenvolvimento, do crescimento espiritual que decorre de estarmos a agirmos a favor dos outros no corpo. Mas esta é a ideia, não é? A ideia de que nós somos interdependentes. Nós pertencemos uns aos outros. Como nos pertencemos ao Senhor, também nos pertencemos uns aos outros. E, portanto, esta expressão aqui de corpo tem toda a propriedade, mas tem um significado mais amplo do que aquilo que pode parecer. Não é só o corpo físico, é também uma ideia de vida. Vida em Cristo. É a ideia não só do corpo da igreja visível que nós vemos quando nos olhamos uns aos outros, mas é também a ideia do corpo místico de Cristo, que é constituído por todos aqueles que receberam uma nova natureza, vinda do Espírito Santo, o Espírito de Cristo, que formam uma unidade e que possui a vida eterna. Todos ao longo de todos os tempos são parte deste corpo maravilhoso. E a principal característica é que, tendo nascido todos da mesma natureza, amamos aqueles que são nossos irmãos, os que têm a natureza que nós temos, o mesmo Pai, o mesmo Salvador, o mesmo Espírito, não é? Um só rebanho, um só pastor. Ilustra muito bem esta ideia de nós somos realmente intrínseca e intimamente uns dos outros e por isso nos amamos. E isto é condição legítima para termos a certeza de que somos do Senhor. O facto de que amamos os irmãos. E se não nos amarmos, e não é conversa, não é? Porque, eu amo muitos meus irmãos, é fácil de dizer, não é? Mas estamos a falar do amor em ação, do amor que serve os outros, do amor que se coloca ao dispor dos outros. E claramente esta ideia, a Escritura diz que se nós não amamos, então não somos do Senhor. É fortíssimo, parece que eu estou a dizer, mas nós vamos ler 1 João 3, 10 e 14. Se alguém encontrar, primeiro, pode ler 1 João 3, 10 e 14. Isto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama a seu irmão, não é de Deus. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama a seu irmão, permanece na morte. É forte, não é? Nós só temos prova consciente de que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. É fortíssimo. Mas não é um amor de palavra. É um amor de facto. E é por isso que o segundo subponto é servir aos outros com os dons, entrega total. Servir aos outros com os dons é uma questão de entrega total. É uma questão de amor de facto, de amor em ação. Versículo 6, de modo que, tendo diferentes dons segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Então todos recebemos um dom, todos temos funções para exercer no corpo segundo o propósito para o qual Deus nos deu os dons. São todos pela graça, não há nenhuma razão para nos gloriarmos. Primeiro recebemos a fé para a salvação, aquela que nos é dada como primeira graça, e depois que deve ser desenvolvida ao longo da nossa caminhada cristã, e depois recebemos os dons específicos. E Paulo começa pelo dom de profecia.
O dom de profecia, que é o ministério de revelar as verdades divinas através de declarações inspiradas. Não é aquela ideia de prever o futuro. Essa cessou, não é? Eventualmente Deus pode usá-la num dado momento da história com uma missão concreta. Mas é a noção de revelarmos a vontade de Deus aos outros para os edificar, para os consolar, no caso dos crentes, ou mesmo para convencer os incrédulos da salvação em Cristo Jesus, das verdades do Evangelho. E o apóstolo Paulo começa a dizer: bom, se tiverem este dom de profecia, seja ele segundo a medida da fé. Quer dizer, de acordo com a forma que cada um se entrega para ser instrumento nas mãos de Deus. Cada um de nós tem um determinado desenvolvimento espiritual e, portanto, deve exercer o seu dom de profecia de acordo com esse desenvolvimento espiritual, com a sua proporção de fé, ou seja, a sua força, o seu fervor, as qualidades que são inerentes ao estado espiritual em que se encontra. Se vai profetizar, deve ter convicção da profecia e deve fazê-lo de todo o coração, deve fazê-lo com fervor, com zelo, com qualidades próprias do uso do dom. Versículo 7. E se é ministério, seja ministrar, e se ensinar, haja dedicação ao ensino. Ministério sempre comporta esta ideia do serviço aos outros. Mas aqui, como noutros sítios, pode ser um ministério mais prático. Por exemplo, um ministério na área física, como o de Marta, que queria preparar todas as coisas para que tudo estivesse bem, que o Senhor pudesse ter a sua refeição. Isso é um ministério de ação a favor dos outros. Também um ministério de cariz mais espiritual, como por exemplo o ministério de promover a reconciliação. Mas a ideia que importa aqui é que este exercício de ministério é sempre o exercício de uma magnanimidade para com os que necessitam. Eu olho para os necessitados e eu quero ajudá-los. É esta a ideia genérica aqui do ministério. E se é ministério, seja ministrar. Mas a ideia é que muitas vezes o grego é muito simples. E por ser muito simples, às vezes aqui algumas afirmações parecem com pouco sentido. Se é ministério, seja ministrar, que aqui se acrescenta. Mas a ideia de o fazer com zelo. É a mesma ideia que aparece depois no ensino. E se é ensino, seja com dedicação. Também há a comparação com Tiago 2, 14 a 20, que diz que se tem de comprovar que se tem fé através do ministério de cuidar das necessidades dos outros. Não é só dizer que se tem fé, é prová-la, mas é fazê-lo com dedicação. Portanto, esta noção de que os que possuem este dom olham para as necessidades dos outros, se compadecem e agem com dedicação a favor dessas necessidades, são de algum modo o sal da terra, porque têm um grande impacto na vida daqueles que são abençoados. E, portanto, segue-se o dom de ensino, se é o que ensinar esmero-se em fazê-lo, ou tenha dedicação no ensino, que traz a noção de que este que tem o dom de ensinar, no caso aqui de ensinar as Escrituras, deve aprimorar-se de várias formas, melhorando os seus conhecimentos para poder ensinar melhor, melhorando os seus métodos e incrementando o seu interesse pelos seus aprendizes para que o ensino seja frutífero, e ainda também deve ter a noção de que tem de ensinar através do exemplo. Não pode ensinar uma coisa e viver outra, porque os seus aprendizes aprenderão mal, aprenderão torto. Então esta ideia de se esmerar no ensino é com todos estes aspectos: conhecimento, método, dedicação em geral, servir como exemplo. Continua o versículo 8 a falar de outros dons e diz: o que exorta, use o dom de exortar, o que reparta, faça com liberalidade, o que preside com cuidado e o que exercita a misericórdia com alegria. A exortação é uma forma de convencer outrem de alguma coisa, pode ser através da pregação ou da conversa individual, mas a ideia de convencer o outro de coração de determinadas verdades. E, portanto, aqui outra vez a ideia é mesmo um grego simples, do que o que exorta, usa o dom de exortar, mas a ideia é sempre do zelo. É outra vez a mesma ideia que o grego quer dizer, na verdade. Portanto, encoraja os outros, mas encoraja os outros com toda a dedicação. Depois, o que contribui com liberalidade, ou seja, aquele que é sensível às necessidades dos outros, dos carenciados materialmente, que haja com generosidade a favor deles.
Portanto, esta virtude que hoje em dia não é assim tão valorizada, no Médio Oriente era considerada uma virtude das mais importantes e das mais populares. Ser alguém misericordioso, que contribuía a favor das necessidades dos outros, era visto na sociedade de então como muito diferenciado, talvez das virtudes mais importantes. Mas a interpretação cultural aqui sobre isto é a ideia de usar de simplicidade, de não ostentar, de suprir as necessidades dos outros sem que os outros saibam, sem que mais ninguém saiba. Um bocadinho como a ideia de Mateus 6,2, a ideia da dádiva ser secreta, sem ter nenhuma intenção de ser reconhecida ou de ser recompensada, não por egoísmo, mas procurando unicamente a glória de Deus. Nesse texto que falámos de Mateus 6, do Sermão do Monte, quando o Senhor Jesus Cristo fala disto, fala de faz em secreto, porque o teu Pai que vê em secreto te recompensará. Se tu fizeres para ser visto pelos homens, já tens a tua recompensa. Na altura em que eles viram, fizeste para isso, acabou, estás recompensada, atingiste os teus objetivos. Mas se fizeste em secreto, o teu Pai que vê em secreto te há de recompensar. Continua o texto a falar de outro dom, o que preside com zelo. Presidir são as funções de administrar a Igreja, são as funções que promovem o funcionamento ordeiro da Igreja, são as funções atribuídas aos presbíteros, ou anciãos, ou pastores, como quiserem chamar, mas pode aplicar-se também às outras funções administrativas da Igreja. A ideia é que quem governa a Igreja deve governá-la como governar a sua própria casa, o seu próprio negócio, aquelas áreas de onde tira benefício, aquelas coisas que têm proveito pessoal. A ideia use no governo da Igreja do mesmo zelo, da mesma intensidade, do mesmo cuidado com os que tem pelas coisas das quais tira benefício. A sua casa, a sua família, o seu negócio. Prossegue dizendo, e quem exerce misericórdia, faça com alegria. É um dom que deve ser desenvolvido com júbilo, um ânimo e um gozo que exala dos corações que têm o prazer de levar conforto divino às pessoas. É uma característica marcante que existia na Igreja primitiva, não é? Se formos lá para Atos, capítulo 2, versículos 45 e 46, vemos quão alegres ficavam, que gozo tinham aqueles que vendiam as suas propriedades e as repartiam por quem tinha necessidade. Naquela altura era extremamente necessário, não é? Havia muitos novos convertidos, até de outros países que estavam ali de passagem, assim como havia muitos que perdiam o seu sustento só por serem fiéis ao Senhor, a sua possibilidade de se empregarem, de fazer os seus negócios. E, portanto, a necessidade de ajuda era tremenda e a Igreja tinha esta visão e vinham e entregavam aos apóstolos o produto da venda das suas propriedades cheios de alegria. O júbilo de espírito daquele que ajuda muitas vezes acrescenta maior bênção do que a própria ajuda. A pessoa que é ajudada ao receber o carinho com que foi ajudada sente-se profundamente abençoada. Na verdade, a afabilidade nestes relacionamentos é um verdadeiro raio de sol sobre a vida das pessoas que são suportadas e ajudadas. É semelhante à ideia de Lucas 1,78, que fala de outra coisa completamente distinta, fala das entranháveis misericórdias de Deus para connosco ao enviar o Senhor Jesus Cristo. A terminologia no original compara as duas coisas. Não são comparáveis, não são, mas uma vem da outra. É porque fomos salvos e compreendemos esse amor que podemos ser misericordiosos e fazê-lo com um amor que deriva desse, que tem semelhanças com esse. E, portanto, quando olhamos para todos estes dons, nós sempre aprendemos que, por diversos que eles sejam, todos são recebidos pela graça. E todos foram recebidos e têm de ser colocados ao serviço do corpo, numa entrega total, com a correção apropriada, com o zelo adequado, com o empenho que é necessário a cada um. E, portanto, a aplicação não podia ser outra, que é, meu irmão, sabes qual é o teu dom? Ter-o usado a favor dos outros com zelo, de todo o coração, com todo o empenho, para transmitires o amor de Deus a esses outros,
para os edificar, os fazer crescer, para lhes fazer bem, para que eles vejam e sintam esse amor em ação. Se não sabes qual é o teu dom, estou certo que o ministério pode ajudar. Pode orar contigo para te ajudar na identificação do dom, pode gerir oportunidades para esse dom, para verificar se efetivamente o tens. Coloquem-se nas mãos da orientação do ministério para o descobrir se ainda não o sabem. Mas se o sabem, usem de todo o coração, porque a igreja que o Senhor precisa disso. Foi para isso que eles foram dados. Se nós não o fizermos, ficamos a devê-lo. Ficamos a devê-lo a Deus, ficamos a devê-lo aos irmãos, ficamos a devê-lo àqueles que se cruzam connosco e têm necessidade. E quando não usamos, a igreja fica profundamente limitada. Podia ser outra coisa que não é, porque não tem o exercício dos dons que foram dados. A igreja fica empobrecida, a igreja fica menorizada, apoucada, ineficaz. Esta é a realidade da igreja quando os membros não usam os seus dons com estas características de zelo, de empenho, de dedicação, de amor subjacentes ao uso dos dons. É uma igreja que vai muito aquém daquilo que poderia ir, que tem uma presença no mundo muito inferior àquela que poderia ter, cuja edificação dos crentes é muito inferior àquela que poderia ser. É uma igreja onde partes do corpo se recusam a funcionar pelas mais diversas razões ou funcionam muito aquém das suas possibilidades pelas mais diversas razões que não importam, mas importa que a igreja fica profundamente prejudicada e limitada. Portanto, em conclusão, falámos de um segundo ponto depois da entrega a Cristo, nos versículos 1 e 2 que não meditámos, mas aflorámos ligeiramente. Falámos do segundo ponto, que é a entrega de amor aos outros, o uso dos dons a favor do corpo. Depois, no início, começámos por perceber que nós tínhamos estes dons da graça, não para nos gloriarmos, mas para ser para a glória de Deus. E depois subdividimos em dois pontos. Ao primeiro chamámos o corpo humano todos um e cada um dos outros. Todos somos diferentes, todos temos diferentes funções, nenhum é mais importante que os outros. Todos dependem uns dos outros e todos é que constituem o corpo, a unidade. E portanto nós pertencemos ao Senhor em primeiro lugar, mas depois também somos uns dos outros, não somos de nós mesmos. Foi o primeiro ponto. E o segundo foi servir os outros com os dons, uma questão de entrega total. Todos receberam os dons, cada um recebeu para cumprir funções no corpo de acordo com o propósito de Deus e por isso os dons têm de ser colocados ao serviço do corpo numa entrega total e com a correção apropriada ao uso de cada dom. E, portanto, faz sentido terminarmos a refletir de nós para nós e diante do Senhor como é que nós vemos a vida na igreja. A igreja é aquela casa onde fazem o que precisamos, os nossos casamentos, a entrega das crianças ao Senhor, os funerais, e onde nós vamos quando nos apetece. Que visão tão egoísta, não é? Ou nós percebemos a igreja como um corpo de Cristo, percebemos a igreja como corpo de Cristo, na qual nós temos de responder com a entrega total ao seu amor por nós. Temos percebido que a igreja somos nós, que não nos pertencemos, que pertencemos aos outros. Vemos os dons como a nossa missão essencial nesta vida e como fundamental para o crescimento mútuo. Estamos dispostos a usá-los com todo o zelo e amor? Ou deixamos a nossa igreja empobrecida, menorizada e ineficaz? É que se assim for, todos sabemos da delícia com isso. Esta é a verdade.
Estamos gratos ao Senhor pela sua palavra, que de tal maneira trouxe até nós esta manhã. Vamos ficar de pé para concluir o nosso culto. Vamos cantar mais um hino, o 418, e de pé os que puderem, para assim depois concluirmos o nosso culto. Para concluir o nosso culto, eu pedi o favor ao Pedro Marcos para nos dirigir a oração, concluindo assim a nossa reunião. Temos chegado ao final do nosso culto. Um bom dia para todos. Queria somente deixar uma última informação que passou há pouco. Só informar que, relativamente à nossa irmã Alice, a equipa médica irá reunir amanhã para definir o que é que irão fazer relativamente ao seu estado, e pedia que os irmãos orassem no sentido de que eles possam ser orientados para aquilo que aprouver ao Senhor fazer com a nossa irmã. Obrigado. Eu também quero dizer à igreja que no havia mais telefonou
e diz que teve uma gripe que o afetou bastante, ficou bastante debilitado, com poucas forças, e agradece as orações que tem feito a seu favor e pede para continuarmos a orar por ele, porque ele vai fazer uma ressonância magnética e depois irá fazer quimioterapia por causa do tumor que ele tem no cérebro. Eu quero que os irmãos orarem. Então, sim, agora terminamos o nosso culto. Obrigado a todos.